Pessoal, boa noite. Boa noite. É uma honra poder dar mais essa aula para vocês. Eu estou muito feliz com o curso, eu já estava sempre feliz, continuo feliz e espero voltar para dar outras aulas para vocês, não só na matéria de criminologia, mas voltar para dar algumas aulas práticas, né? Eu já no ano passado já fiz algumas correções de prova, pretendo voltar a fazer isso e eu acho que é bem interessante, principalmente para a Defensoria de São Paulo, que tem uma prova bastante específica, né, sobre isso, são várias teses, às vezes, além de ser várias teses, são muitos argumentos por tese, então eu acho interessante essas aulas práticas dão, de fato, são as aulas que eu mais gosto de dar, dão de fato essa noção do que vocês precisam saber para estar nessa lida, né, do dia a dia da Defensoria Pública, né. Então, quero dizer que é mais uma vez uma honra estar com vocês e vamos hoje trabalhar as teorias críticas. Na verdade, o que nós vamos fazer hoje é trabalhar Labeling Approach, vamos trabalhar criminologia crítica, vamos falar um pouquinho sobre abolicionismo penal e um pouquinho sobre movimento lei e ordem, para que vocês tenham, digamos assim, a estrutura, né, do que são essas coisas. Sempre, pessoal, lembrando que nos anos anteriores as aulas de criminologia estão muito boas, estão muito aprofundadas, estão muito dadas por pessoas do mais alto gabarito, né? Bruno Chimizo, Maurício Dieter, Vinícius Leite, né? Então eu acho o aprofundamento está ali. O que eu gostaria de fazer nesse ano com vocês é, de alguma forma, tentar fazer esmiuçar de uma forma didática as principais características para que vocês consigam mais ou menos fazer os mapas mentais de vocês e saber onde vocês estão pisando, né? Ter basicamente as grandes referências. O aprofundamento, eu recomendo fortemente que vocês assistam às aulas anteriores de criminologia, certo? Eu tentei delinear o material e o material foi feito com base no livro do Shecaira, no livro do Alvino, com alguns elementos do Zaffaroni. Eu peguei alguns trechos do Loic Vacan. Então, foi uma montagem desses 4 grandes livros. E eu acho que vai dar para vocês terem mais ou menos, vocês vão ter mecanismos de fazer uma primeira fase, elementos para debater numa segunda fase, sim, na fase oral. Eu acho que esse material está bem completinho nesse sentido. E até porque, gente, a próxima aula que a gente fala sobre política criminal atuarial, que é um assunto extremamente recente, quem trata disso, uma das únicas, pouquíssimas pessoas, é o Maurício Dieter. Eu li esse livro dele, preparei o material com base no livro dele, e foi uma questão de prova da Defensoria do Paraná, né? E aí que a gente vai aprofundar isso aqui na próxima aula e já fazer um contorno prático. Aliás, é o que eu sempre digo, gente. Eu brinco que eu talvez não dê aula para vocês para passar no concurso. Eu dou aula para ensiná-los a serem defensores públicos. Pelo menos transmitir parte da minha vivência como defensor público. Eu acho que não adianta você ir para a prova como quem vai simplesmente fazer uma prova. Eu acho que vocês têm que ir, a minha grande recomendação, vocês precisam ir apaixonados pela carreira e pela prova. De modo que vocês não têm motivos para irem ansiosos. Vocês não têm que ir para a prova da Defensoria Pública com ansiedade. Vocês não têm que ir com medo. Vocês não têm que ir com... Pelo contrário, o que move vocês a acordar domingo de manhã, chegar lá de cedinho e fazer essa prova, é o amor que vocês têm que ter por essa profissão. Entendeu? De modo que quando vocês têm amor, nenhum tipo de ansiedade mais cabe. Não combinam, sabe? Uma coisa não combina com a outra. Então eu acho que vocês têm que chegar lá falando, puxa, que legal, que função legal, que carreira legal, que objetivos legais, e vocês meio que condensarem naquela prova tudo que vocês aprenderam aqui. O Alisson Mascara, eu estou assistindo as aulas dele, a aula que ele deu aqui. Ele falou tanta coisa importante e seria a Defensoria Pública em tudo aquilo que ele falou, naquela conjuntura estrutural que ele falou. Outros professores, o Jean, o pessoal de penal, Rafael, lógico, os outros professores também, todos eles estão dando um pouquinho de defensoria para vocês, entendeu? Então eu acho que vocês têm que fazer essa prova com um mindset diferente, com
com o mindset de quem vai lá, assim, fazendo uma... Eu precisava achar uma metáfora boa, mas é como se eles fossem lá meio que começar a dizer, olha, estou à disposição, gostaria muito de entrar aqui, tenho um desejo enorme de estar aqui, sabe? E fazer essa prova nesse sentido, né? Não ter essa relação de... A prova não pode agredir vocês, entendeu? Pelo contrário, se ela, com as dificuldades que ela tiver, se não é agora, é depois. Se não é agora, é depois. Eu fiz o 3º concurso, reprovei, não passei da primeira fase. Fiz o 4º concurso, reprovei, não passei da 2ª fase. Fiz o 5º concurso, passei. Poderia não ter passado. Tentaria o 6º, tentaria o 7º, se não desse o 8º, né? E assim por diante. Eu acho que a ideia é essa. A gente tem que ter a ideia de que a gente é maratonista, não corredor de 100 metros. A gente precisa ter a ideia de que consistência é mais importante. Ou seja, o estudo diário que te agrega, entendeu? E quando a gente fala de criminologia, não adianta dar uma aula para vocês falando eminentemente de uma forma muito teórica e muito ríspida, sendo que vocês não enxerguem, né? Porque cada detalhe de cada linha desse material eu enxergo assim com clareza solar no dia a dia da vara criminal e no dia a dia do que eu vivo, faço júri, dos atendimentos e de tudo que a gente vê. Então, assim, eu não posso falar para vocês algo que eu não vivo. Eu acho que todo conhecimento vem, digamos, da prática. A prática que demanda a teoria, né? O Rubem Alves escreveu aquele livro, Ostra Feliz não faz pérola. Quer dizer, é aquela nossa dor que nos permite produzir algo para tentar resolver alguma coisa. Então, eles falam, a ostra produz a pérola a partir do momento em que ela é incomodada. A dor não precisa ser uma dor doída, basta que seja uma coceira ou um incômodo. E esse incômodo vai aguçar a tua inteligência, a tua criatividade e o teu senso de justiça, né? Para que você trabalhe e coloque a cabeça para funcionar, para que as coisas melhorem, né? Eu acho que a ideia é essa. Pessoal, antes da gente começar falando de Labeling Approach, eu queria retomar uma coisa com vocês, que são escolas ou teorias do consenso, em detrimento, ou pelo menos em contraposição, a escolas e teorias críticas. Quando a gente fala de escolas do consenso, pessoal, eu queria que vocês tivessem em mente a seguinte coisa. O conceito está no material, mas eu queria que vocês tivessem a seguinte ideia com vocês. Quando a gente trabalha como ideia de, não só escola, mas sociedade em que o consenso permeia, a gente tem uma ideia de sociedade de uma certa coesão. A gente imagina uma sociedade em que todo mundo compartilha dos mesmos valores, em que as pessoas, em regra, têm a noção de que certas regras são universais e que, de alguma forma, tudo funciona, em regra, muito bem e, em regra, como deveria ser, exceto quando alguém resolve, por um ato egoístico seu, violar um certo estado de coisas. Então, quando eu falo em teorias do consenso, eu estou dizendo assim, digamos, de quais premissas eu estou partindo? De que as nossas desigualdades são problemas contingenciais e não são problemas estruturais. Que não existe relação de dominação, que o que existe são pessoas livres, capazes, iguais, e assim são tratadas, e que basta, digamos, o esforço e o mérito de cada um para que cada um atinja os objetivos que se estabelece, né? Que cada um estabelece para si. Parte da premissa de que não existem preconceitos, ou pelo menos que esses preconceitos não são do nível de prejudicar o acesso de cada um, ou de grupos inteiros, aos bens e oportunidades sociais. Parte da ideia de que se todo mundo fizer aquilo que se espera que se faça, as coisas vão melhorar. Porque, em regra, os nossos arranjos sociais e institucionais são os melhores arranjos possíveis. Pelo menos dentro de um determinado contexto histórico. Por outro, veja, mas se você for ver, quando a gente faz uma reunião de família no domingo, todos os comentários que saem, em geral,
dessas reuniões de família no almoço de domingo tem todas essas premissas de fundo, percebam isso. Quando você está numa sala de audiência do fórum, todos os comentários que se faz sobre os casos partem deste conceito, dessa premissa. Quando a gente, de alguma forma, vai conversar em espaços mais institucionais, sei lá, você vai na prefeitura conversar, você vai numa Câmara dos Vereadores falar, você frequenta espaços, geralmente de uma classe média para cima, geralmente esse tipo de consciência é a consciência que se tem. E eu diria mais, inclusive em espaços religiosos, talvez principalmente. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a análise crítica não é a análise prevalente. Eu acabei de dizer uma série de coisas para vocês que podem ter, com o nível que vocês já têm, dessas aulas que vocês frequentam, já o senso crítico já começou, o radar já está alerta. Mas eu estou dizendo que isso prevalece. A gente precisa aprender a dialogar com essas pessoas. A gente precisa aprender a trazer a crítica para essas pessoas. E para que essa conscientização seja feita, ela tem que ser feita sem violência. Ela precisa saber ser feita. É isso que eu falo. Para que a gente consiga penetrar, fazer com que a gente seja ouvido, a gente precisa ter dominar a mais fina teoria e a mais fina prática, ter a consciência crítica, mas saber os pontos em que o nó está dado, e a gente precisa saber principalmente não ser violento na forma de tratar esses assuntos, porque senão nós não vamos ser ouvidos. E a gente sabe, como o Alisson colocou, que existe toda uma ideologia derivada até de um modo de produção econômica que mantém esse tipo de concepção de sociedade de consenso, digamos, em voga. Vamos para a sociedade de conflito. Só um detalhe, todas essas teorias que a gente estudou, que foram a Escola de Chicago, a teoria da anomia, a associação diferencial, subcultura delinquente, todas elas tinham por premissa uma sociedade de consenso, certo? E sempre a questão fundamental que se tinha para essas escolas o que causa o crime e quem são os criminosos, né? Na verdade o que causa o crime e por que o criminoso pratica o crime. Veja que essa pergunta é a pergunta que mais interessa. Se você chega numa sala de aula de uma faculdade e fala, eu vou dar uma aula para vocês de criminologia e aqui nós vamos estudar a mente criminosa. Nós vamos estudar por que os criminosos praticam crimes. Nós vamos estudar, digamos, o que os levou a fazer isso e o que de fato, como nós podemos fazer para interferir. Já é uma pergunta de política criminal. Mas sempre que se fala em criminologia, qual que é a primeira pergunta que vem à cabeça? Por que o criminoso pratica o crime que pratica? Essa pergunta pressupõe você não fazer uma série de outras. E essa série de outras perguntas são exatamente o objeto da criminologia crítica. Nós vamos estudar agora a premissa fundamental do labeling approach e a premissa fundamental da criminologia crítica, que é uma sociedade baseada no conflito, certo? E aqui o que a gente tem a dizer, pessoal, tem no material de vocês, mas o que a gente tem a dizer sobre uma sociedade de conflito é que toda e qualquer sociedade é baseada em relações de dominação. Relações de dominação dizem respeito a dois grandes paradigmas. O paradigma redistributivo, ou seja, o paradigma, distributivo, né? E a ausência de justa retribuição é o que causa a dominação, as desigualdades. E o paradigma da opressão, que é a criação de um critério pelo qual eu faço uma discriminação odiosa. Ou seja, é a eleição de um critério arbitrário que não se relaciona com o fim que eu proponho atingir. E através desse critério, eu divido os seres humanos entre bonzinhos e mauzinhos, entre superiores e inferiores, mais inteligentes e menos inteligentes, criminosos ou não. E esse critério que eu uso, ele não tem a menor correlação
com o fim que eu me proponho, certo? Então, eu tenho dois paradigmas, e eu vou explicar melhor isso, mas eu tenho dois paradigmas. Paradigma distribuição, e aqui eu, de alguma forma, marginalizar pessoas, não dando acesso a elas a renda, certo? E, portanto, extraindo dela uma força de trabalho e não a remunerando de um ponto de vista compatível com o valor que o trabalho dela cria. E o segundo é eleição de critérios arbitrários para definir pessoas. Vamos colocar de uma forma bem simples. Um é o paradigma da distribuição, o outro é o paradigma da opressão. Tanto que a gente fala demandas distributivas e demandas identitárias, né, em que o reconhecimento é a principal pauta. Nós enfrentamos duas coisas, esses dois grandes momentos. E aqui eu já faço um alerta, que é o seguinte: muitas vezes o pensamento que se propõe progressista, ele tende a se voltar atualmente para esse segundo momento que eu falei, que é o paradigma da opressão. E ele esquece o primeiro, que é o paradigma da exploração. E esse, o Alisson acho que frisou, ele é fundamental. Eu até diria que ele é estruturante, porque ele diretamente se relaciona com um determinado modo de produção. Obviamente que o segundo também, mas o primeiro é a raiz de como a gente vai extrair mais-valia e como a gente vai transformar o valor que as pessoas produzem, como a gente vai se apropriar do valor que as pessoas produzem, mas mesmo assim continuar fazendo com que elas produzam, né? O Alisson fala, a gente tinha um método anterior, que era o escravista, a gente, digamos, mudou para a servidão. Hoje nós temos, né, essa mais-valia do trabalhador assalariado. E aí, gente, quando a gente fala de sociedade de conflito, o que eu estou querendo colocar? Eu não estou querendo dizer de uma sociedade que as pessoas se odeiam, né? Então, acho que talvez a primeira coisa que a gente tem que, quando a gente vai dialogar com as pessoas, sociedade de conflito não é uma sociedade que as pessoas se odeiam, porque você está trazendo para um plano afetivo aquilo que, na verdade, não é a grande questão sociológica. Quando a gente fala de sociedade de conflito, a gente está querendo dizer o seguinte, que existe uma sociedade altamente competitiva, certo? Em que a competição é um pilar do modo de produção, certo? E que nessa disputa, eu falo assim, nessa disputa por bens, serviços e questão, e outras, digamos, e participações nos acessos a cargos, bens, posições, o paradigma do individualismo e digamos assim, da competição, que é o tomar o lugar do outro, é o principal paradigma, ao invés do paradigma da cooperação, da solidariedade e da distribuição. Não que as pessoas sejam más, e é sempre isso que a gente tem que colocar, mas é que se você coloca a competitividade como principal tema do seu, digamos, do seu modo de produção, principal pressuposto do teu modo de produção, o que você acaba gerando? Você acaba quebrando o sentimento de coesão e solidariedade, principalmente entre a classe explorada. Eu quero dar um exemplo para vocês. No livro que eu li do Philip Zimbardo, uma das coisas que ele demonstrou é que pessoas, em termos de psicologia social, que pessoas submetidas à exploração intensa, a depender de como isso é feito, mas em regra é assim que as pessoas perdem o senso de solidariedade. Na experiência da prisão de Stanford, que é aquele que estudantes imitavam carcereiros, imitavam pessoas presas, qual foi uma das conclusões que o Philip Zimbardo tirou? Que eles estavam num tal grau de opressão, aí assim, tudo era falta, né? Tudo cometia falta grave ali. Qualquer bobagem que fazia, um cara estava muito bravo e não queria comer. Bom, por ele não querer comer, eles estavam começando a aplicar sanções coletivas a todo mundo. E aí o que acontecia? Os caras ficavam muito bravos com esse Ao invés, o Philip Zimbardo fala, eu estava pensando que eles iam fazer uma rebelião aqui. Mas na verdade não foi assim que fizeram. O que eles fizeram? Começaram a ir contra essa pessoa que de alguma forma não estava querendo comer a salsicha. Quando você tem pessoas submetidas a um tal grau de exploração,
o objetivo é minar a autoestima de uma tal forma que uns começam a ficar contra os outros. Se um cresce um pouquinho, não é só que ele começa a inveja, mas assim, a ideia de que eu preciso galgar aquele espaço dele em detrimento dos outros acaba sendo o estímulo. É uma só das coisas que eu quero falar sobre isso, certo? Porque de fato eu vejo que ambientes de exploração, se a gente não tiver uma consciência crítica de que ambientes de exploração aguçam muitas vezes o nosso individualismo, nós estamos indo por caminhos muito problemáticos. Mas não é só isso que eu quero falar. Depois até explico melhor isso para vocês num outro momento. Mas é o seguinte: o que demanda uma sociedade de conflito? Uma sociedade de conflito é basicamente aquela em que os valores não são consensuados. De que, assim, é uma falácia dizer que todo mundo tem a mesma opinião, ou que haja uma simples opinião certa, sobre, por exemplo, a forma de se criar os filhos. Sobre, por exemplo, qual é o papel da mulher na sociedade. Sobre, né, quais são os direitos, né, quais são os encargos que elas têm. Sobre como deve ser uma educação emancipadora. Sobre como deve ser, por exemplo, o papel do Estado em relação ao tratamento de redistribuição de renda. Como deve ser o papel do Estado em relação a tutelar as pessoas em relação à livre manifestação de todo mundo. Ou seja, o teu direito à crítica pode ser um direito que abarca eventualmente uma manifestação ofensiva. É uma certa concepção de Estado. Ou o Estado deve tutelar para que o seu direito de manifestação não, digamos, ofenda uma categoria, um gênero, um certo conjunto de pessoas. É uma concepção de Estado. Basicamente, o que a gente precisa entender existem diversas concepções sociais, concepções sobre uma série de ideias que organizam nosso modo de produção, nosso modo de produzir cultura, nosso modo de produzir uma série de questões. Eu estou me detendo um pouco nisso aqui para falar daquilo que foi a origem do Labeling Approach, da criminologia crítica, quando se começou a ter a ideia de que aqueles valores disseminados socialmente não deviam ser considerados únicos. Eu disse que as escolas do consenso partem de valores únicos, certo? Agora vocês vão me entender um exemplo muito claro de história sobre isso. Existe uma expressão que foi muito famosa da década de 60 até aqui, que é o sonho americano, ou American Way of Life. Ou seja, como os Estados Unidos venderam para o mundo um ideal de felicidade. Ou seja, o que é ser feliz na concepção que a gente chama de WASP, né? Que é, assim, a tradução seria o americano, saxão, branco, protestante. De acordo com a visão de um americano de origem saxã, protestante, branco, e essa a concepção WASP, da qual decorre o American Way of Life, o que seria uma vida boa? O que nós temos que fazer para ser felizes? Qual que é o melhor método de se viver, né? Que espraiou em propagandas do mundo todo. E eu vou dizer, o referencial que talvez muitos de vocês não, mas que os nossos pais tinham, que os nossos irmãos mais velhos tinham, que a galera da década de 90 tinha, era o determinado por 3 grandes pilares. Você vai ser feliz se você for rico, ou você tiver um lugar de poder, ou minimamente um lugar de destaque proeminente em sociedade. E principalmente, para incluir um pouquinho mais de pessoas, se você puder consumir bastante. Então, na visão dos nossos pais, o que é dar certo na vida? Dar certo na vida, hein? Estou usando a expressão que é essa concepção norte-americana. Ter emprego, ganhar muito dinheiro, viajar para a Europa. Casar também, não, lógico, aí numa questão mais, né, do ponto de vista da família, ótimo. Que eles também vendiam esse produto que é da propaganda de margarina, né? O que é, do ponto de vista familiar, uma vida feliz? Um casal com 2 filhos, um homem e uma mulher, e um cachorro, né? Um cachorro grande. Uma casa própria,
Um carro, o cachorro vai, aquele cachorro grandão, né? Os dois filhos atrás e o cachorro junto. Sonho americano. Nada mais americano do que isso, né? O que eu quero dizer é, os Estados Unidos vendeu isso para o mundo, certo? Porque isso é a lógica de um sistema de produção capitalista, certo? Estou sendo muito prático porque é isso mesmo que as coisas são. Eu te vendo assim, bom, falasse para sua mãe na década de 90 que você queria fazer artes, que você queria ser ator, que você queria ser cantor de uma banda, ou tocar guitarra. O que te era dito? Isso não tem futuro, deixa. Os namorados das filhas, as namoradas dos filhos eram avaliados com esse critério. É uma boa namorada, é um bom namorado com esse critério. E quais eram, no Brasil, as únicas profissões que supostamente, na visão dessas pessoas, te permitiriam conquistar o sonho americano? Advogado, engenheiro e médico. Em casa nós somos um advogado, engenheiro e médico. Imagina, vai vendo. Vai vendo. Hoje nem... Eu vi uma precarização. Mas, gente, eu quero entender. Vocês entendam, por favor, sociedade de consciência a partir disso que eu falei, certo? O resto vocês leem no livro, mas tenham isso em mente, o que eu acabei de falar, tá bom? E agora quando você pensa hoje em sociedade de conflito, né? Assim, que a gente hoje está disputando o movimento feminista, o movimento antissegregacionista. Isso que a gente tem hoje, não começou hoje, começou na década de 60. E eu quero contar, e o que a gente tem hoje, que é justamente para colocar em crise esse modo de se pensar, principalmente norte-americano, o WASP, né, que a gente fala. Isso surgiu na década de 60 e eu queria dar basicamente 2 grandes casos em que isso aconteceu. Na verdade, um grande caso, que é um dos que mais me marcou. Em 1955, uma costureira, mulher, negra, na época dos Estados Unidos segregacionista, né, você vê, aboliram a escravidão, mas a mantiveram pelas leis de segregação, paradigma da opressão, certo? Uma mulher chamada Rosa Parks, ela estava no fundo de um ônibus, no local destinado aos negros no ônibus, e ela estava sentada. E um homem branco que entrou, não tinha espaço para os brancos lá na frente, ele foi para o fundo e quis se sentar no local destinado aos negros, basicamente no lugar onde ela estava. Para espanto de todos, ela disse, não vou me levantar. Ele fala, levanta porque eu vou sentar aí. Ela falou, não vou me levantar. Levanta, não vou me levantar, levanta, não vou me levantar. Bom, ela foi presa por conta disso. Isso, 1955. Dezembro de 1955. Certo. Esse movimento gerou um grande protesto, inclusive capitaneado pelo Martin Luther King, que era a greve dos vagões de... Tem um nome especificamente disso. Que ele disse, ninguém mais vai para o trabalho agora de ônibus. Ou de... Isso. Nós vamos, nem do bondinho aí, do que quer que seja. Nós vamos a pé. Então vai todo mundo acordar mais cedo e ninguém vai mais dar lucro para essas empresas, nós vamos a pé para o trabalho. E ele liderou esse movimento, ele foi preso por isso. Certo? O que eu quero dizer a vocês é que esse é um belíssimo exemplo de uma pessoa que resolveu começar a colocar em crise uma certa concepção que era dada do segregação entre negros e brancos. Então, muitos movimentos surgiram a partir disso. O movimento feminista, questionando o papel da mulher, o que a gente coloca no material aí é que as mulheres relatam um profundo sentimento de vazio pelo fato de elas terem que cumprir papéis que elas não definiram e não puder dar vazão à individualidade. Então elas tinham que cuidar de filhos, cuidar de casa. Não fazia sentido muito o estudar, porque estudar, se você não pode aplicar, se você não pode se desenvolver. Então, esse é um questionamento muito grande. Então, todas as autoras do movimento feminista, começam a escrever sobre isso. Então, as pautas de questionamento da cultura começam a ser colocadas.
movimentos, por exemplo, aí você tem Malcolm X, né? Você tem o Jimi Hendrix. Uma questão que se tinha, América expansionista, América que tem que dominar mercados, América principalmente que tem que, a pretexto de combater o mundo comunista, tem que dominar mercados. E aí, com base nisso, um movimento de contracultura nos Estados Unidos pela paz. Movimento hippie, né? Woodstock, tudo isso está no material. O Shekhar coloca toda essa história. O que eu quero dizer para vocês é que na década de 60, 70, é quando se começa o movimento de questionamento de valores culturais dados e nunca questionados. Principalmente porque se os Estados Unidos, estou circunscrevendo bastante, nos impuseram uma lógica de que você só é feliz se você consome, se você tem dinheiro, se você pertence a uma certa casta social, se você tem uma família com 2 filhos e um cachorro, se você tem casa própria, se você consegue, é que no caso a gente aqui que viaja para os Estados Unidos, né? Mas se você consegue ter dinheiro para se deslocar e produzir isso aí, você deu certo na vida. Se você não conseguiu ser assim, o que você é? Um loser. Um loser. Que nos Estados Unidos é forte. Ou seja, não se questionava. Antes, essa cultura de chamar os outros de fracassado, que é forte. Eu não sei se vocês viram, tem um filme que chama Beleza Americana. É da década de 90 também, né? É um filmaço. Exato. Trabalha isso. Trabalha isso. A gente fala que hoje nós somos a primeira geração psicologizada que fala. Ou seja, a geração que fala sobre bullying. A geração que fala sobre como educar os filhos para que os filhos tenham autoestima e repertório. Como a gente participa do âmbito escolar e agora a gente precisa estar atento se não está tendo algum tipo de comportamento abusivo por parte, eventualmente, de professor, mas de alunos entre si, de pais de alunos, entendeu? Hoje a gente questiona comportamento abusivo, mas o comportamento abusivo de chamar as pessoas de loser porque elas não se enquadravam naquilo que se colocava como o estereótipo de uma pessoa que deu certo, antes não se tinha. Antes isso era a regra. Hoje a gente questiona. E o que causa espanto é em que medida hoje a gente, de alguma forma, esses movimentos conseguem crescer com uma certa frequência, com uma certa, talvez as redes sociais tenham auxiliado, mas como a gente consegue se unir para colocar essas pautas, né? Como agora a gente não pode mais ficar fazendo piadinha. Eu vi o Fábio Porchat falando sobre isso, né? Ele falou assim, agora que a gente não pode mais usar do preconceito, da estigmatização e do rebaixamento das pessoas para fazer piada, a gente agora precisa fazer piada mais inteligente, né? E isso não é todo mundo que tem capacidade, certo? Ele conta uma coisa que eu achei... Ele contou uma coisa que eu achei muito legal, que ele fala assim, todo mundo tem um tio que no Natal quer ser o engraçado, né? Então assim, o cara nunca vê a família, chega lá no dia 24 e começa a fazer piadinha. Ah, sabe aquele da loira? Sabe aquela do português? Né? Sabe aquela... né? Falando nessa questão da homossexualidade. Quer dizer, todo mundo tem piadinha para fazer... Seu paradigma é o paradigma da segregação, da desqualificação e da coisa. Agora, se o paradigma não é esse, se o paradigma muda, fica difícil você pensar por que precisa de repertório. E aí você tem aquele humor inteligente que decorre das pessoas que, né, se dedicam a isso. Lógico, em termos de quem faz a piada e quem ouve, né? Porque precisa também para entender, né? Mas é o que eu falo, é o humor sustentável. Isso eu não vejo isso como politicamente correto. Assim, essa ideia da crítica ao politicamente correto. Eu acho que a gente só agora está prestando atenção para coisas que a gente não prestava, né? Vocês estão entendendo o que é sociedade de conflito, o que é sociedade de consenso? É nesse paradigma que a gente vai trabalhar. Pessoal, antes eu quero falar uma coisa, eu já falei em outras aulas, e eu quero deixar bem claro para vocês uma coisa. A gente fala sobre o princípio da igualdade, certo? Veja, eu falo para vocês o seguinte, por que eu diferencio banheiro masculino de banheiro feminino quando o banheiro implica um uso coletivo? Exemplo, se eu estabeleço que 10 pessoas podem usar um banheiro, por que faz sentido
eu segregar banheiro masculino de banheiro feminino? Grande parte, né, por causa do machismo. E eu acho que não é por causa do machismo. Tem uma certa... E eu acho que vem um pouco disso, principalmente, assim, por exemplo, eu, mulher, não gostaria de ter um homem no banheiro comigo, pela essa opressão, né, que os homens têm de olhar ou, tipo, se sentir intimidado, eu acho que. Entendi. Mas eu acredito também que não deveria restringir de mulheres trans. Sim, não, nem entrei nisso, mas eu entendo, compreendo, entendi o raciocínio. E eu acho que não, tem pessoas que não acham legal, mas eu acho que isso é completamente retrógrado, né? Então eu acho uma mentalidade muito antiquada. Certo. Querer separar essas pessoas. Tá certo. Posso colocar em termos mais simples? Na verdade, até colocar eu compreendi, tá correto, é um avanço. Mas vou colocar em termos mais simples, ver se eu estou indo bem. Eu posso dizer que existe uma expectativa legítima da pessoa de ter, primeiro, um certo pudor resguardado. Por exemplo, posso dizer que homens se sentem... Mulheres, vou colocar nas mulheres primeiro, mas homens também. Homens e mulheres se sentem mais seguros ou não se sentem desconfortáveis se estão no mesmo local, assim, né, que se estão, digamos, ou nus, ou o que quer que seja, num local frequentado por pessoas do sexo masculino, no caso dos homens, e por pessoas do sexo feminino, no caso das mulheres. Quer dizer, eu posso dizer que você se sente mais seguro ou à vontade tendo apenas mulheres frequentando um local em que vocês estão numa situação de extrema intimidade do que homens e mulheres juntos. Posso dizer que assim, o banheiro acaba sendo um local de extrema intimidade e que essa extrema intimidade, vocês, para não se sentirem expostas, por exemplo, se sentem mais à vontade em pessoas do sexo feminino, perdão. Mais ou menos assim, posso dizer que é um direito legítimo, uma expectativa legítima a ser tutelada? Sim. Assim, no coisa? Ok. Então, a primeira questão que se tem eu preciso eleger um objetivo legítimo, um valor para ser tutelado, certo? Ótimo. Uma vez que eu elejo um valor, vamos colocar proteção à intimidade, proteção ao bem-estar decorrente de estar num ambiente de exposição, não estar, né, tal, não gosto de ficar nu na frente de um desconhecido. Pelo menos se o desconhecido for mulher, eu me sinto um pouco mais à vontade. No caso das mulheres, mesma coisa no caso dos homens. Se eu tenho esse valor como um valor tutelável, eu preciso escolher os critérios então. Então eu falo assim, bom, para eu manter só mulheres num local e não tirar o direito dos homens de ter acesso a um sanitário, eu faço dois, os dos homens e os das mulheres. Mas veja, eu coloquei um banheiro que cabe mais pessoas, certo? Ótimo. Agora, se eu tivesse um banheiro que só cabe uma pessoa, faz sentido eu fazer um de homem e um de mulher? Não, né? O banheiro pode ser único. Por quê? Porque aquilo que você queria resguardar já está resguardado sem a diferenciação de sexo ou de qualquer outra coisa, certo? Minha pergunta, minha outra indagação, questão de pessoas transgênero, o que quer que seja. Faz sentido criar um banheiro só para essas pessoas? Não. Por quê? Sim. E aí a pergunta é, por que você está excluindo? Não está aceitando a condição dela como mulher. Certo. Não está aceitando como mulher. E não aceitar a condição dela como mulher implica que você está dizendo que ela tem algum tipo de intimidade diferente a ser tutelada. Então, veja, sempre que vocês forem falar de demandas de igualdade, eu vou dizer para vocês uma coisa. Pensem no fim. Qual é o fim a ser protegido e prestigiado?
Gente, qual é o fim a ser protegido e prestigiado quando a gente fala de um ambiente coletivo num banheiro? Proteção à intimidade, conforto, digamos, um certo conforto no sentido, falando conforto no sentido psicológico mesmo, importante da coisa, de você não se sentir amedrontado, se sentir confortável quando você está se expondo, né? E tem outras pessoas próximas. Talvez o direito de não se sentir eventualmente ameaçado, né? De que isso não seja uma exposição que possa te levar a um contexto de vulnerabilidade maior, tal. Ótimo, tudo isso. A minha pergunta é, ótimo, é para isso que serve. Agora, de resto, o banheiro serve para... Eu preciso proteger esses valores, mas banheiro serve para quê? Sempre pensando no fim. Para que as pessoas façam suas necessidades fisiológicas, certo? A minha pergunta é, o que um transgênero, uma pessoa transgênero, tem de diferente em termos de tutela dos fins dessa intimidade, dessa não se colocar numa situação de vulnerabilidade, do que, por exemplo, vamos supor, se é uma trans mulher, né? Do que uma mulher teria. Qual seria a diferença, no caso, ao contrário do caso do trans homem? Qual seria essa diferença? Eu vou dizer nenhuma. Uma mulher, que é mulher, gostaria de ter aquele tipo de recato no banheiro feminino, assim como uma trans mulher. Um homem, da mesma forma, assim como um trans homem. O que eu quero dizer para vocês é que se o banheiro serve para fazer necessidades fisiológicas, eu só posso fazer distinção que sejam adequadas a prestigiar um fim legítimo. E se eu coloco um critério não adequado a prestigiar um fim legítimo, o meu critério de diferenciação é discriminatório. É o que eles chamam de diferenciação odiosa. Vou melhorar essa conceituação. Na vida, a gente diferencia tudo. A gente fala assim, olha, quem atingiu nota 5 passa de ano, quem não atingiu nota 5 não passa de ano. Quem tem mais de 12 anos fica nessa fila, quem tem menos de 12 anos fica nessa fila. Certo? A gente faz diferenciações todas as horas. E para diferenciar pessoas, a gente utiliza critérios. A pergunta é, o critério que você está usando, ele é adequado a prestigiar um fim legítimo? Então você tem dois juízos aqui. Primeiro, o teu fim é legítimo? Segundo, esse critério, ele permite você viabilizar o atingimento do fim? Se essas duas perguntas forem respondidas afirmativamente, tá ok a discriminação, tá ok a diferenciação. Qual é o problema da discriminação? Quando o critério que você usa não tem nada a ver com o fim. Não tem nada a ver em termos lógicos a prestigiar o fim. Ou porque teu argumento é uma falácia, você está encaixando porque é falacioso e você é um cara de má fé, ou você é um cara muito pouco instruído e não está vendo que a esse teu critério de forma alguma te permite viabilizar o teu fim, ou o teu próprio fim é um fim contra objetivos constitucionais. Eu digo assim, vejam, e a discussão é se a universidade pública tem que adotar cotas. Ai, nossa, lei, aquele projeto de lei, né? Mas veja, o que já é, né? Agora veja, deixa eu falar uma coisa. Não, o projeto de lei do Fernando Holliday que quer revogar. Ah, sim, bom. Entendeu? A lei, é isso aí. Nada a comentar, mas... Ele utiliza o princípio da igualdade, né? Iremos, mas veja, o Celso Antônio, tudo isso que eu estou falando é extraído do livro Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade de Celso Antônio, que explica muito melhor do que eu estou explicando, tá? Mas assim, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, um raciocínio simples para quebrar esse argumento dele de uma forma assim simples, direta, precisa, sem entrar em grandes debates. Veja, a pergunta é, qual é a finalidade de uma universidade? E aí, uma primeira resposta é, bom, em tese, né? A finalidade de uma universidade é produzir um conhecimento técnico de excelência que possa ser usada para melhora científica em termos abstratos ou para que haja a produção de uma tecnologia necessária a um avanço aí social, econômico X, tá? Mas então, produzir um conhecimento de excelência que vai ser usado socialmente, certo? Ótimo, é um bom objetivo.
Acho isso um bom objetivo. Acredito que seja o objetivo de todas as universidades de excelência. Ótimo. Isso é um. A pergunta é: tem as universidades públicas o papel de alguma forma, produzir algum tipo de inserção social, produzir neste conhecimento, ou seja, revertendo desigualdades históricas? Ponto 1. Ponto 2. Será que esse conhecimento dito técnico não é exclusivamente ascético? Será que todo conhecimento técnico, porque eu acredito nisso, mas isso já está demonstrado, a resposta é sim, tá? Mas assim, a resposta é a seguinte: será que por trás de tudo que aparenta ser muito técnico, não tem um certo ponto de vista político ou ideológico? Eu nem estou querendo dizer ideologia no sentido de ser uma coisa tão complicada, mas assim, será que por trás de diferentes perspectivas técnicas, você não tem um certo componente, 1, afetivo, 2, de visão de mundo, 3, de como impulsionar aquela tecnologia para um determinado fim? Quer dizer, será que as diversas vivências das pessoas, por exemplo, de diversos países, ou de diversas camadas sociais, ou de diversos locais do país, será que as vivências de pessoas em diversas situações
perda do senso de pertencimento, uma vez que ativa a mesma atividade cerebral, seria a mesma coisa que uma violência física? Sim. Na relação? Quem sofre, sofre tal qual se tivesse tomado um soco na cara. Com a mesma intensidade de tomar um soco na cara. É isso mesmo. É isso mesmo. Chamar a menina de gordinha, o menino de baixinho. E a gente não tem essa percepção, Não. de modo geral, né? Porque é a primeira vez que nós estamos pensando sobre isso. É a primeira vez que nós estamos pensando sobre isso. A gente aprendeu a invisibilizar certas coisas. Então, tá gravando? Tá gravando agora? A violência física é algo diferente da discriminação, por exemplo. Em termos de circuitaria mental, são os mesmos processos. São os mesmos processos. Você sente uma dor muito forte assim no peito, você está muito triste. Você sente... É, por exemplo, a dor de um relacionamento rompido. Mesma circuitaria. É assim, então assim, o cérebro ativa os mesmos campos, não um campo diferente. Se é o mesmo campo, é sofrimento mesmo, não é... Tanto que assim, não é recomendado, mas assim, fizeram um teste em você tomar analgésico que você toma quando você quebra o pé, sabe? E pra curar o coração partido, sabe? E teve níveis de melhora, só que não é recomendado, porque você sabe. Outra coisa é o seguinte, ó, você não é bem-vindo aqui. Você não pode frequentar esse clube. Você não pode frequentar essa escola. Então assim, você tá fora. Entende? É muito pior. Entendeu? E porque viola aquele teu sentimento natural de pertencimento. Ainda não tá gravando, né? Tá gravando? Não. Ah, tá. Voltou já? Então, bom, voltando. A gente volta nessa última parte, né, que deu... O seguinte, o que eu quero dizer é o seguinte. Então, gente, eu quero que fique bem claro. O que é interacionismo simbólico? Olha a ideia, a sacada dos caras. Do Howard Becker, do Goffman, o cara que escreveu Outsiders e o que escreveu Estigma. É assim, né? Você não é o único. Você não controla o teu comportamento, as tuas ideias exclusivamente de acordo com o teu próprio pensamento. O seu pensamento não é tão autônomo assim, de acordo com as tuas crenças e ideologias. Você não é o único senhor de si mesmo, não. É o seguinte, você se comporta socialmente muito como as pessoas te enxergam e a partir de que expectativas comportamentais as pessoas têm em relação a você. Então, isso no livro, assim, nos livros de psicologia social, isso está bem documentado. Que é assim, eu tenho uma expectativa em relação a você, você tende a se adequar a ela para se conformar ao grupo, para ter nesse instinto de conformação ao grupo. E qualquer violação à expectativa social é um movimento disruptivo que gera algum tipo de estresse e que geralmente tende a conduzir você para voltar a agir conforme o grupo pretende que você haja. Ótimo. Isso em termos de comportamento. Mas, quando essas expectativas, do ponto de vista não do ponto de vista comportamental, mas do ponto de vista afetivo, são expectativas que vão contra você, vão em você, e diz respeito a uma desqualificação sua a partir de um critério que você atende, né? Na verdade, não um critério, mas uma característica que você tem, que segundo o critério que essas pessoas elegeram é uma característica negativa, você tende a ser discriminado e segregado, e isso produz dor e sofrimento, certo? Isso acontece nos processos de bullying, isso acontece nos processos todos os processos de violência simbólica que a gente tem, os relacionamentos abusivos e tudo mais. Então eu quero dizer, mais os processos de bullying. Então, segregar pessoas, como eu disse, pode doer tanto como um soco na cara, mas as pessoas o fazem. Porque você atende a uma característica que, segundo o critério dessas pessoas, é um critério de segregação. A pergunta
como esses critérios nascem na sociedade? E essa é a pergunta fundamental. Porque a gente fala, o preconceito que depois desemboca no sistema de justiça é um preconceito que vem antes. Faz parte do nosso processo de construção das nossas ideias e critérios. É que esses critérios vão ser usados muitas vezes para marginalizar. E o que é marginalizar? É você pegar eleger um critério que não tem nada a ver para atingir um fim nobre, para dizer que aquela pessoa não tem direito àquele fim nobre, ou eleger um fim completamente absurdo, que não tem o menor sentido, e começar a qualificar as pessoas nisso. São dois problemas. Então você eleger um fim ruim ou um critério que não atinge, não adequado àquele fim, para segregar pessoas. Então eu digo, dois exemplos disso. Exemplo de um fim ruim é todas as pessoas que têm determinada cor de pele não devem ter acesso a cargos públicos. O que tem a ver cor de pele com a capacitação mental, afetiva e de avaliação para, por exemplo, julgar pessoas? Não tem nada a ver. Então, o critério não é adequado ao fim que você coloca. Se você quer um magistrado de excelência, você tem que pegar uma pessoa como critério de seleção que tenha não só um excelente critério, conhecimento técnico de direito, mas um conhecimento multidisciplinar, porque ele vai julgar tudo, né? Não só lei, não só aquela decoreba que eles exigiam na primeira fase, mas tudo. E também uma pessoa que conheça a vida, que afetivamente saiba se colocar no lugar dos outros. Ótimo. São critérios interessantes, né? Para um fim. Ótimo. Se eu falo, elejo um critério qualquer e falo que não, mulheres grávidas não podem ser magistradas, no que isso interfere nessa capacidade, entende? O critério não diz respeito ao fim. Certo? Ótimo. Ou o próprio fim ser um fim muito ruim, né? Então você discriminar a pessoa pela sua condição. O que eu quero dizer para vocês, então assim, resumir, é que o interacionismo simbólico é uma forma de você projetar expectativas na sociedade e atribuir a certas pessoas determinados rótulos. Então assim, eu tenho um critério que eu elejo, esse critério demarca, separa pessoas com características positivas segundo esse critério, pessoas com características negativas segundo esse critério, e as pessoas com características negativas eu destino a ela um rótulo, e elas vão ser tratadas a partir de agora conforme o rótulo que eu coloquei, certo? E quanto mais rótulos eu coloco nas pessoas, mais as pessoas vão se comportar, a sociedade vai se comportar em relação àquela pessoa de acordo com o rótulo que eu coloco. Então eu elejo um critério, certo? Vamos lá. Um critério de que todo mundo que mora em zona periférica tem determinada idade, cor, condição social, origem sei lá, pais separados, ou uma origem que não seja de São Paulo, seja, por exemplo, no Nordeste. Eu vejo que todas as pessoas que reúnem essas características são criminosos ou violentos em potencial, certo? E aí, você é nisso? Você não é? Beleza, então é o seguinte, parceiro, você é uma pessoa violenta em potencial, certo? Por mais que você se esforce para demonstrar a cada dia que você não é assim, você vai ter que convencer boa parte da população, porque boa parte da população está sendo cada dia mais ensinada a isso. Por isso que o teu esforço para romper o rótulo te cria uma dificuldade maior do que a das demais pessoas. Ótimo. E a grande questão é quando isso vai para o sistema de justiça. Porque não é o sistema de justiça que inventa o rótulo. O rótulo vem de antes. O sistema de justiça só se apropria desse rótulo e decide com base nele. Mas não é só decide, tá? Criam-se leis, decidem investigar, determinam a forma como a polícia vai atuar, como essas pessoas serão selecionadas, acusadas, julgadas e posteriormente aprisionadas e tratadas posteriormente. O que eu quero dizer é, o preconceito, e eu vou resumir, preconceito sendo então, portanto, um critério que não faz jus dentro das questões de igualdade
para que a partir de um fim legítimo eu construa um critério de diferenciação adequado ao fim, certo? O preconceito é o que não preenche nada disso, é um critério arbitrário, que é feito para distinguir pessoas, certo? Esses critérios, eles são feitos, né, segundo a literatura, pelos que eles chamam de empresários morais, que são aquelas pessoas que comandam os programas de televisão, ou seja, aqueles que têm o poder sobre a opinião publicada, a mídia. A mídia constrói esses estereótipos a partir de interesses, né, moldados muitas vezes por interesses econômicos. Se cria esses estereótipos e esses estereótipos vão se irradiar para todos os demais campos do sistema social. Então, assim, vamos lá. Se eu for criar uma lei, eu vou criar uma lei pensando nesse estereótipo. E aí, assim, eu penso, se alguém cair em corrupção, quem em tese cairia em corrupção? Bom, se vai cair em corrupção, geralmente são pessoas de alto poder aquisitivo, geralmente pessoas de alta classe e tal. Essas pessoas não são interessantes assim, a gente ser muito rigoroso. Então vai ficar pena de 2 a 12, tá? Um gradiente enorme, pena de corrupção. Tá bom. Mas, se alguém for lá, der uma voz de assalto e pegar um celular, quem em regra pratica isso? Ou em geral, não em regra, mas quem a gente está querendo, na verdade, tirar de circulação? Essa que é a grande questão. Essas. Então a gente vai colocar o seguinte, a gente vai colocar que a causa de aumento do roubo vai ter de 1/3 até metade, e a gente vai colocar uma nova causa de aumento, que vai ser de 2/3, e a gente vai acumular as duas de modo que a pena dê quase do homicídio qualificado. Então, agora, roubo... Por quê? Porque é uma guerra não contra o ato, mas contra a pessoa. E a pessoa que tem as características negativas. Na hora de criar a lei, hein? Porque, vejam o crime. O crime de redução à condição análoga de escravo, que normalmente são pessoas que vêm de outras regiões do país para trabalhar em condições análogas de escravo. O cara vem para cá, aliciado por aqueles gatos, né? O cara vem para cá, fica numa fazenda, prometem para ele que ele vai ter metade da produção, não dão salário, toma os documentos. Geralmente vem parte da família, não vem toda a família, tira os documentos, a pessoa não tem acesso a outros locais de comprar os seus produtos, ela tem que comprar do patrão, que é bem mais caro, ela não vai pagar a estadia, mas ela tem que ficar num local que é um muquifo, sem condições de instalação eletrônica, elétrica e tal. Esse crime, isso tudo conjugando, faz com que indiretamente a pessoa está com a liberdade cerceada, porque ela não tem nem os documentos. Se ela vem de fora, não tem nem o documento, está com dívida, não tem como se manter, tem a expectativa futura de ter metade da produção, se é que vão prestar conta para ela direito, certo? Se não fugirem, ela está numa condição análoga de escravo, certo? Ou seja, alguém está cerceando a liberdade dessas pessoas? Está. Está obtendo lucro com isso? Tá. Ótimo, só que são grandes empresários que fazem isso e, para não serem responsabilizados diretamente, terceirizam essa função para outras pessoas. Ótimo. E o crime de extorsão mediante sequestro? Que você cerceia a liberdade da mente, coloca a liberdade dela como, assim, o preço de resgate como condição de liberação, ou seja, aproveita economicamente da liberdade da pessoa, colocando uma condicionando a outra, você tem 20 anos de pena. Né? Ou, se tiver o resultado morte, é a maior pena do código, né? Que é 24 anos. Né? Bom, o fato é que, não lembro se era 12 ou 20, mas assim, a pena é altíssima. Só que a lógica é a mesma. Só que você pensa, quem em tese seria selecionado nesse, quem seria selecionado nesse para a criminalização? Então, o que eu quero dizer é, esses estereótipos determinam a forma como se criam leis. Esses estereótipos determinam a forma como nós vamos organizar nosso aparato de seleção para um convite ao processo, vamos dizer assim. Eu uso esses estigmas, porque, vejam, gente, a gente tem uma capacidade investigativa assim, a gente tem quase 2.000 crimes, né? 1.784 crimes, segundo o catálogo da FGV, certo? Todos nós, de alguma forma, incidimos nesses crimes uma ou mais vezes, certo? Ou seja, a grande questão desde o Sutherland é que todos nós somos criminosos. Assim, às vezes a gente faz coisa pior que não é criminalizada, e mesmo quando a gente faz coisa que é criminalizada, a gente não é pego. Por quê? Porque o radar da seletividade que a gente fala, o radar que captura as pessoas e as convida
a um processo como o RES, ele não está focado em todo mundo. Ele está focado em alguns, quem tem essas características. Então, assim, eu não vou focar minha capacidade investigativa para quem, em tese, está, sei lá, praticando dano ambiental. Eu não vou checar os mananciais todos para ver quem está poluindo mais o Tietê, ou menos. Ou eu não vou estruturar uma equipe de serviço público para ficar lá vendo isso. Qual vai ser a minha aposta? A minha aposta é a seguinte: patrulhamento ostensivo pela Polícia Militar. É o meu principal mecanismo de contenção de crimes, entre aspas. Não vai ser, por exemplo, equipar um órgão para verificar movimentações financeiras escusas. Não vai ser um órgão, por exemplo, para verificar se a legislação trabalhista está sendo cumprida. Não vai ser, por exemplo, estruturar para ver se o consumidor está se ferrando, né, sendo prejudicado. Não vai verificar se os alimentos que estão sendo destinados às pessoas estão com um nível de agrotóxico muito grande que está causando câncer. Não é isso. Qual é o método? Patrulhamento ostensivo pela Polícia Militar. Só tem um problema. A Polícia Militar, a armada que não entra em um condomínio de luxo. Ouse um PM querer passar da calçada de um condomínio de luxo. Para você ver se esse cara não vai tomar uma pena, aí sim, né, grande. Então um cara com um fuzil não passa de um jardim se não lhe for autorizado de um condomínio de luxo. Mas o que esse cara faz em outros ambientes? Imagina se essa for a principal política de segurança. O que você pressupõe quando você pressupõe? Você pressupõe que esse cara que está armado para a guerra pode fazer muita coisa, porque o alvo dele já é um alvo pré-selecionado. Em abstrato já está pré-selecionado. A questão é saber adequar ao caso concreto. Mas o alvo está selecionado. E com qual critério? O estigma. E aí, a grande questão da criminologia crítica... Bom, vamos caminhando, vamos avançar um pouco. E o promotor na hora de denunciar? Vai denunciar por mais crimes ou por menos crimes? Vai fatiar o fato lesivo em diversos crimes em concurso material, como roubo e extorsão, ou vai manter coisa? Vai propor suspensão condicional do processo ou não? Vai pedir absolução ou não? Vai ter no questionamento em juízo, vai ter uma carga altamente inquisitória ou não? Como que ele vai acusar isso aí? Juiz vai respeitar a presunção de inocência ou vai inverter o ônus da prova de modo a imputar ao réu o dever de provar a sua inocência sob pena de condenação? Porque a partir de uma prova de elementos mínimos, de indícios, eu já entendo como suficientes, imputando ao réu o ônus da sua própria defesa, caso ele não demonstre positivamente a sua inocência, está condenado. Ou seja, eu falo porque para mim essa é a pior, essa regra de inversão do ônus da prova, porque é o que o judiciário acaba com a pessoa. Vou reduzir o standard probatório ou não? Vou deferir diligências pela defesa ou não? Vou deixar esgotarem os recursos ou não? Vou deferir medidas cautelares reais e pessoais a partir de simples suspeita ou não? Vou usar critérios arbitrários de raciocínios ou não? Quer dizer, qual é o nível de contenção do poder punitivo que eu vou usar como magistrado? Depois disso, como serão as nossas prisões? O Gessé de Souza fala uma coisa muito importante. Agora ele fala sobre o que a criminologia já entendeu e ele fala do ponto de vista social. Sabe por que a escola pública é ruim? Sabe por que o hospital é ruim? Tudo bem, não é ruim, mas sabe por que está precarizado? Porque ele tem um destinatário. Ele é feito para os pobres. Não é feito para os ricos. A gente sempre trabalha na seguinte perspectiva, que é a perspectiva que aí vocês vão entender o paradigma etiológico do paradigma crítico. O paradigma etiológico diz o seguinte: olha, sabe qual é o problema da escola? É que não tem verba. Sabe qual é o problema da escola? É que o Estado gasta mal. Sabe qual é o problema da escola? É um problema de ineficiência de gestão.
Por isso que a saúde e a educação vão mal. Os equipamentos públicos. E aí eu vou dizer, sabe por que esses serviços públicos vão mal? Porque eles têm como premissa serem direcionados para quem não tem condição de pagar um serviço privado. Então eles são direcionados para pobre. E para pobre pode ser ruim. Para pobre pode ser no esculacho, pode ser na má gestão, pode ser tudo isso. É um problema de demanda, não é um problema de oferta. Os problemas são relacionados à forma como você pensa o destinatário daquilo. E isso, quando entra no sistema de justiça, é por isso que a gente fala, o sistema de justiça é machista, classista, sexista, faz preconceito em razão da localidade, em razão da origem, da precedência, do local onde você, do estado de onde você veio, tudo isso, porque esse bloco faz com que você vai ser tratado de um jeito na hora de se criar uma lei, na hora de se colocar os agentes de fiscalização e investigação nos focos de investigação, na forma como o MP vai denunciar, na forma como o juiz vai julgar e com quais critérios e com quais oportunidades, né? E se vai te prender ou não. Por exemplo, se ele vai considerar suficiente um reconhecimento extremamente mal feito, se ele vai desrespeitar o 226 na hora do reconhecimento, se ele vai aceitar que o policial militar, que é o cara que consegue interferir na prova, porque ele é o cara que pode mandar todo mundo sair, é o cara que pode quebrar o vídeo, é o cara que pode manipular a cena do crime. Manipular a cena do crime, o policial vai ser a única prova, entende? E é tudo isso. E como você vai tratar depois, né, as pessoas. E pior, gente, depois que a pessoa sai, né? Porque quando a pessoa sai, aí é aquela questão. O estigma que fica nela colado é o que vai justificar dizendo assim, você não é destinatário de direitos fundamentais. Então, o que o Labeling Approach fala, basicamente, é o seguinte, em termos criminais. Certas pessoas têm uma característica de propensão ao crime a mais do que outras. Eu construo socialmente, antes desse cara ser criminalizado, essa concepção. Essa concepção vai determinar que o radar esteja sobre você. E se o mínimo deslize que você tomar, vai fazer com que você seja selecionado, processado, e como você vai ser processado e depois tratado. E pior, a partir do momento que você ganha um carimbo de criminoso oficial, qual que é a ideia? Está vendo aquele preconceito que a gente tinha? Se oficializou. Então antes, eu só achava que eu podia te bater na rua. Agora é oficial. Então agora, se você olhar feio para o policial, ele pode atirar em você. E eu posso arquivar o processo e dizer, olha, olhar feio de pessoas perigosas pode sinalizar que a pessoa esteja armada e queira matar um policial militar, o que justifica ele atirar antes. Ainda que a pessoa não tenha nenhum tipo de reação ou coisa. Ou seja, justifica a ideia de que eu posso me antecipar e perseguir, matar, antes que a pessoa faça qualquer coisa. Então, o que eu quero dizer a vocês é, o estigma aplicado, o Labeling Approach, é o que trabalha na seguinte ideia. Ele diz o seguinte, olha, sistema de justiça, para de se vender dentro daquela ideia de sociedade de consenso, que você é bom, que você busca justiça, que você busca tratar a todos como iguais, que você dá todas as oportunidades possíveis de contraditória e ampla defesa, de que o teu sistema que todos os crimes são crimes e graves na mesma medida só porque são tipificados em lei como crime, que você dá a mesma importância em termos de fiscalização para todos eles, que você se pretende prevenir crimes, porque na verdade você não pretende prevenir crimes, você pretende matar os indesejáveis. Você pretende, ou seja, pare com esse discurso que se vende como um discurso de proteção de sociedade, porque você fez um corte, você escolheu um estigma e disse, isso aqui é sociedade protegida. Isso aqui, contra eles, a gente declara guerra com esses outros aqui. E esse estigma vai determinar todos esses processos de criminalização. O primário, que é a elaboração da lei. O secundário, que é investigação, seleção, acusação e aplicação. O terciário, que é a execução da pena. E a forma como você vai tratar essa pessoa posteriormente. Uma vez fizeram um trabalho no Fórum de Campinas
de pegar pessoas do semiaberto para fazer juntadas de documentos e atendimento ao público nos cartórios de execução fiscal. E aí o que aconteceu? O pessoal do semiaberto estava assim, feliz demais. Eles se estapeavam para saber quem ia atender melhor o advogado que chegava. Eles entravam um na frente do outro para se estapeando. Juntaram os mais de 500 mil petições juntadas, cara. Nossa, assim, nego... Porque tava dando ler nos servidores, né? Então, assim, eles estavam juntando e fazendo e rubricando e tal. Beleza, trabalhava super bem. E um dia um deles falou pra mim assim, quando eu fui visitar em 2010, eu nem era defensor. Falou assim, ô Bruno, sabe o que eu quero? Eu quero no final um carimbo do juiz aqui, dizendo que eu trabalhei muito bem para ele durante 2 anos. Porque com esse carimbo dele, eu tiro o carimbo que está nas minhas costas, que é de criminoso. Então é uma desetiquetação, entende? Então assim, o Labeling Approach é a teoria que diz, que trabalha que existem instâncias moralizadoras que atribuem estereótipos a categorias de pessoas e todo o comportamento social direciona, né, suas expectativas a essas pessoas conforme as características do estereótipo. Então, se eu crio a ideia de que todo sujeito periférico é criminoso e que, por ser criminoso, deve ser tratado assim, você direciona uma expectativa social acerca disso, o sistema de justiça direciona acerca disso, e é assim que essa pessoa será tratada. E isso seria a tal da ideia, um pouco, da culpabilidade por vulnerabilidade, que é a tese da examinadora de penal da Bruna Loureiro, que o Zaffaroni coloca. Ele fala, olha, uma coisa é cientificamente demonstrada. As pessoas têm seus valores de dignidade não respeitados tal qual a Revolução Francesa pregou. As pessoas têm níveis de dignidade, níveis de estima. E o sistema de justiça, e a ele se refere legisladores, policiais, acusadores, juízes e carcereiros, diferenciam pessoas através desses estigmas. E, portanto, se mesmo todos praticando uma série de crimes, uns têm uma carga sobre ela maior do sistema de justiça, um dos critérios que, a rigor, os juízes precisavam aplicar é uma atenuação de pena em relação a isso. Por quê? Porque a pessoa sofreu um estigma e, com base nesse estigma, o sistema toda hora a persegue, que se uma hora o sistema atinge, parte dele ter atingido é porque ele persegue mais. E isso é uma injustiça. Atenuar a pena é uma mínima forma de você corrigir essa injustiça. E aí seria a culpabilidade por vulnerabilidade, a vulnerabilidade como atenuante genérica do artigo 66 do Código Penal, dizendo que o sistema olha mais para essas pessoas e vai mais atrás delas do que outras que praticam outros crimes piores, mais lesivos e mais assim intoleráveis, mas que não são pegas justamente porque o sistema fez uma opção por selecionar certas características de pessoas e não outros. Então isso deveria ser um atenuante, que é a atenuante da vulnerabilidade. Só para encerrar, gente, eu até falo, muitas vezes quando eu falo atendimento para os presos, eu falo assim, olha, fulano, eu sei que é difícil, eu sei que é super difícil na tua condição, me compadeço com isso, mas deixa eu falar uma coisa. Arranjar um emprego para você, ter relações sociais relevantes, que eu possa levar, inclusive, para um juiz, no seu caso, é estratégia de sobrevivência. Ter um emprego para você é uma forma de você sobreviver. Sabe por quê? Porque se uma vez foi condenado por um assalto, né, a residência, tá? Sempre que assaltarem uma residência naquele bairro, qual vai ser o critério de justiça? Vai ser um altíssimo rigor probatório? Vão colocar várias pessoas, várias fotos, vários arquivos? Não. Eles vão chamar a vítima e falar assim, olha, fulana, a gente tem uma forte suspeita de quem foi. Sabe por quê?
só pode ser ele, não pode ser outra pessoa. Eu vou te mostrar a foto dele, que é um cara que, ó, já tem vários processos disso, certo? Você acha que parece? E aí a pessoa, né, fica lá, né? Aí eles falam assim, não, peraí, deixa eu ver uma coisa. Chega lá, investigador, vai buscar esse rapaz que eu sei que ele tá num certo lugar lá, assim, tá na escolinha de futebol, tá levando o irmãozinho dele menor pra escola. Pega lá e traz aqui. Ô, rapaz, não, vem cá, não, eu não tô fazendo nada. Não tá fazendo nada, peraí, então, você é suspeito de um crime. Você é suspeito porque alguém deu a ordem para buscar para ver se a vítima reconhece. Isso é o ser suspeito de crime. Chama o rapaz, o que o código diz? Prévia descrição, várias fotografias, várias pessoas semelhantes, taranã. Os Estados Unidos ainda faz mais, fala assim, ó, você tem que dizer, tem que passar uma por uma, e aí a pessoa fala, não, foi esse, sabe? E mesmo se ela não reconhecer, você tem que dizer, as investigações vão continuar. Tem uma série de mecanismos para evitar falsas memórias e indução. Aqui é produzido. Como é seu nome? Paloma? Não, Paloma, não é. Aqui a prova é produzida assim. Tipo, eu quero que seja. Eu já elegi o alvo. A testemunha e a vítima é só para corroborar a minha hipótese. A testemunha não é, e a vítima, não é através dela que eu chego à conclusão. Eu chego à conclusão de quem eu quero pegar. E aí eu uso ela para ratificar a minha decisão, transferindo a ela a responsabilidade. Quer ver como a vítima se ferra nisso aí? Ela chega lá e eu falo assim, ó, roubo de casa aqui no bairro é assim. É esse rapaz aí. Tenho certeza que foi ele. E ó, se não for ele, esse rapaz merece mais uns anos porque ele já escapou de várias. Então aí é o seguinte, chamo e eu faço de tudo para essa mulher assinar aquele papelzinho, que é o termo de reconhecimento, que diz assim, reconheço com 100% de certeza que foi ele. Sabe por quê? Agora eu peguei esse filho da mãe. Sabe por quê? Que é o seguinte, quando eu faço isso, eu dei o código para o juiz e para o promotor. Eu falo, beleza, agora, hora que vai para processo, deixa com a gente. O promotor denuncia. Aí fala, a vítima reconheceu. Ah, muito bom. Chega em juízo, em audiência. Em tese, ele deveria estar solto, de cabelinho arrumado, com roupa, né, banho tomado, tudo mais, tal, mas ele está algemado com roupa de coisa, cabeça baixa. Ou seja, ele já está condenado. A vítima não tem nem aquela pressão de falar, puta, o cara tá solto, eu vou mandar o cara pro chilindró. Né? Não, eu falei, ele já tá no chilindró, então ela não tem nem que se preocupar com isso, porque a juíza já mandou prender antes, ou o juiz, então já tá tudo certo. Eu nem tenho esse sentimento de culpa. E aí o que acontece, é ele ou não é? Porque se não for ele, não é ninguém. Certo? Vamos lá, vítima que não tem sentimento de vingança, que não gera expectativa, achando que a polícia é muito eficiente, né? Vamos supor que a vítima é uma vítima com uma consciência, fala assim, olha, vou dizer uma coisa, não foi ele. Nossa, pra quê? Eu acho que todo mundo aqui já viu isso, né? O promotor fala, como que não foi ele? Então por que você reconheceu? Essa aqui é sua assinatura? Você quer ser processada por denunciação caluniosa? Olha, processada eu não quero, mas eu também não tenho certeza. Mas você falou, você está condenando o inocente. Agora a culpa é minha, então, agora. Né? De todo o sistema, agora a culpa é minha. A culpa é sua, você não assinou, então não devesse assinar. Não devesse ter assinado. Aí volta no filme como é que foi aquela coisa na delegacia, né? Mas esse é o código. A hora que eu fiz você assinar aqui, eu levantei a bola, falei, promotor, corta. Juiz, corta. Eu falei o seguinte, se você não assinar, a coisa vai ficar feia. Lógico que não pode ser tão ostensiva, mas eu já vi isso sendo muito ostensivo, né? Como que você faz não ser ostensivo? Faz de duas uma. Tem duas saídas. Ou você pressiona, até a pessoa ir lá e reconhecer. Ah, tá bom, vai, tipo, já não tô mais gostando dessa brincadeira, sabe? A vítima vai lá e reconhece, e ela sempre faz isso, porque também a vítima quer, uma outra questão de vitimologia, a vítima, como qualquer testemunha, quer atender a expectativa que o juiz dá. Então é o código que o juiz dá. Ele fala assim, olha, é o seguinte, vítima, a gente vai ficar tudo bem aqui, eu entre eu e você, se você, saca, hein? Vou te dar as dicas, né? Tô querendo que você reconheça, pô. Tô te dando as dicas. Quem tá em audiência já sabe isso. Eu consigo decifrar, por que o juiz não pode perguntar?
Porque o juiz, quando ele pergunta, ele já dá a ideia do que ele quer. E a tendência da testemunha e da vítima é sempre corresponder à expectativa que o juiz já dá. Você capta, você está lá, você vê. E aí a tendência é reconhecer. Mas, vamos supor que aí o juiz fala, não, tudo bem. O promotor faz aquele papel de mal policial, né? O promotor, não, vai lá, você fez, você conheceu, não. Não, aí o juiz fala assim, não, veja bem, olha, você não está reconhecendo aqui, né? É porque ele tá diferente, engordou, emagreceu, cortou o cabelo, né? Mas, vamos fazer o seguinte, na época você não teve dúvida, né? Aí a vítima tem que fazer um segundo pensamento. Olha, não estou reconhecendo aqui, mas lá eu assinei. Lá eu também não tinha tanta, mas me falaram... Sabe, tipo, isso é tudo... A pessoa tem que ter raciocínio em segundos. Tudo isso que eu estou falando, ela tem que ter em segundos. Né? Aí ela fala... Lá eu também não reconheci tão bem, mas o cara falou para eu colocar. E eu também assinei, mas se eu assinei, devia ser que eu reconheci. Aí fica aquela história, aquilo que lembrou... Pode ser, não sei também. Não, tá bom. Aí o que ela fala? Se em juízo ela fala que ela reconheceu lá, ou seja, ignora o que acabou de acontecer aqui, né? Quer dizer, se for para condenar... Aquele reconhecimento é 100%. Se for para absolver, não, porque aí vai usar o do inquérito. Bastando ela fazer referência ao inquérito. Na época você não teve... Não, então tá ok. Então assim, beleza. O que eu tô querendo dizer com isso? Que é uma guerra, né? Mas é um processo muito injusto. Mas por que é injusto? Porque eu tenho o direito de ser injusto. Se eu estou numa guerra, e na guerra, as baixas do inimigo contam mais a favor do que contra. Então, assim, se eu estou numa guerra contra esse estereótipo, e infelizmente esse cara calhou de ter o estereótipo, não é contra ele, é contra o estereótipo, entendeu? Contra o crime, né? Na verdade é um puta de um preconceito. E é assim que as coisas funcionam. Né? Então a gente tem que ensinar a partir das relações reais de poder e como criar regras que tendem a tirar esse preconceito do critério de julgamento e desse critério de raciocínio. Eu jamais poderia fazer um raciocínio desse. Mas os tribunais avalizam, inclusive os superiores. Ou seja, se a vítima diz em juízo que não reconhece, mas reconheceu na época, você está dando um poder quase que absoluto para o delegado. Se ele pegar a mão dessa pessoa e por alguma conversa conseguir escrever, não, aqui você não está reconhecendo. Imagina que ele fala assim, aqui você não está reconhecendo, você só está tendo uma ideia. Pode assinar aqui que é tranquilo. Depois você vê, no juízo vê lá, se você conseguir, se você lembrar assim, se lembrar não. Só que, na verdade, o que vai acontecer lá é justamente isso que eu falei. Então, às vezes, a própria vítima é enganada na delegacia. Você fala, Bruno, tá todo mundo de má fé? Eu gostaria que vocês me respondessem. Nem sempre. Mas nós estamos numa lógica de cumprir papéis. As pessoas precisam agir conforme a guerra posta. Então o delegado tem que agir assim, todo mundo. É aquela ideia, né, da banalidade do mal. É os maiores prejuízos do mundo causados por pessoas de boas intenções. Eu não queria fazer isso, mas o policial falou, o outro veio aqui. É sempre um jogando a culpa no outro, né? Assim, a vítima falou que viu, o policial falou que pegou. Aí o promotor falou, mas se a vítima falou que viu, não tem como, eu preciso denunciar. Aí o promotor falou, mas se o promotor denunciou, tem que condenar. Tipo, é nunca culpa, ninguém rompe com o processo de violência. Porque para você romper, você tem que primeiro ir contra uma expectativa social que quer que você faça isso, midiática. E segundo, você se sente muito oprimido e você teria que muito sair da zona de conforto, você dizendo, não, para, isso aqui está muito injusto, isso aqui está muito colocado. Fora as pressões que você vai sofrer mesmo de corregedorias e tudo mais. Então o que eu quero dizer é, infelizmente, o estereótipo dá o start. E o estereótipo determina o comportamento que a gente vai ter. Certo? Eu estou falando em termos práticos, mas a gente volta em termos teóricos na segunda trecho da aula, tá bom? É isso aí.